sobre as qualidades de um lápis. Mas vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, venha nesta noite, ó Pai, falar conosco. Tira todo impedimento, tira toda barreira, tira tudo aquilo, ó Deus, que possa tentar nos atrapalhar nesta noite. Pai, fala conosco, que não seja a boca do homem, mas que seja a sua boca a estar revelando aqui a tua santa palavra. Nós entregamos esse culto, entregamos as nossas vidas, entregamos o nosso coração e colocamos o coração nesta noite como uma terra fértil, como uma terra que com certeza a semente cairá e irá dar muitos frutos, para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Irmãos, vou contar aqui uma ilustração. Eu ouvi essa ilustração e tocou em mim, assim, eu gostei, e eu creio que vocês vão ser tocados por ela também. Num certo dia, uma avó, ela estava assentada em uma cadeira, e ela, sobre a mesa, com uma folha, ela escrevia algo. E de repente o seu neto, ele se aproxima e diz: vovó, a senhora está contando uma história? E ela diz: sim, meu filho, sim, meu neto, estou contando uma história, estou escrevendo uma história. Vovó, e essa história é sobre mim? Sim, meu neto, é sobre você. Quem dera se você fosse como este lápis. E o garotinho olhou para aquele lápis assim e não viu nada de anormal, não viu nada de diferente, ficou surpreso. Ela falou: sim, meu neto, é porque esse lápis aqui ele tem algumas qualidades. E se você tiver essas qualidades, você vai ter um futuro muito abençoado, muito promissor. Você será uma bênção. E ela começa a dizer: vou contar para você, meu neto. Então ela diz aqui, que você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão, nós chamamos da mão de Deus, e é ela que controla tudo. Então, irmãos, o mérito, a honra, não é do lápis, mas o mérito é de quem faz o quê? Quem guia aquela mão. Uma outra qualidade. De vez em quando, eu preciso parar o que estou escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele estará em melhores condições para escrever ou desenhar. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa muito melhor. Então nós temos que estar preparados aos reparos, porque Deus tem hora que Ele começa a cortar coisas na nossa vida. Tem hora que Deus começa a tirar coisas da nossa vida, e nós temos que estarmos o quê? Preparados. Temos que estar sedentos para Deus. Terceira qualidade. O lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fazemos não é sempre algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho certo. Então Deus tem uma borracha dele. E sempre que a gente errar, Ele vai pegar essa borracha e vai apagar. E nós temos que estar preparados para isso também. Mas o intuito é de quê? É de que a gente venha um dia escrever certo, né? Fazer o que é certo, correto. A quarta qualidade. O que importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro dele. Portanto, sempre cuide do que está acontecendo dentro de você. Irmãos, o lápis não é aparência. O lápis pode ser muito bonito, mas se o grafite for ruim, não adianta de nada. Não é? E nós também temos que ter esse cuidado. O importante não é o que está fora, mas o importante é o que está dentro. É o que a gente está buscando, né? A presença de Deus.
Quinto e último, ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. Por isso, procure ser consciente de cada ação. Irmãos, tudo que a gente faz vai deixar marcas, ou marcas positivas ou marcas negativas. Vai depender de quem? Depende da gente. Então, que nós venhamos sempre deixar marcas positivas, que nós venhamos sempre deixar traços que venham ajudar alguém lá no futuro, lá na frente. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos partir para a palavra de Deus aqui. Eu gostaria de meditar, a palavra aqui não é nada que você não tenha lido ou ouvido, mas a revelação, Deus sempre traz algo diferente para a gente, Deus sempre acrescenta algo na vida da gente. Está no livro de Ruth. Nós estamos aí debaixo de uma palavra que a pastora, na direção de Deus, deixou para a igreja este ano, né? Está lá no livro de Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 6:3, né? Que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Irmãos, essa palavra que eu vou deixar aqui para vocês nesta noite, ela tem um contraste. Porque nós vamos ver aqui uma pessoa que, na verdade, ela conhece a Deus, mas deixa de prosseguir. E vamos conhecer uma que não conhecia Deus, mas que passa a conhecer e passa a prosseguir. Então, quando a gente conhece a Deus e prossegue, isso faz com que Deus faça o quê? Abençoe a nossa vida. Isso faz com que a mão de Deus esteja sempre sobre nós. E assim nós vamos dar fruto. Ou seja, a Bíblia fala que vai ser derramada uma chuva de quê? De bênçãos, né? Uma chuva sobre a vida daquele que ele conhece e sobre a vida daquele que prossegue. Mas, infelizmente, também há pessoas que conhecem a Deus, mas que por um descuido, talvez por não deixar de vigiar, vigilância, talvez por falta de fé, essa pessoa também ela deixa de prosseguir. E aí, com certeza, os resultados que eram para ser positivos, era para ser um resultado de bênção, acaba não sendo um resultado de bênção. Então, nós vamos ver aqui, no livro de Ruth, capítulo 1, diz assim: nos dias, versículo 1, em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos, porque aqui nós temos uma situação, irmãos, de quem, na verdade, antes de fazer algo, deixa de consultar a Deus. Esse é um problema de muita gente, esse é um problema que às vezes nós falhamos, nós cometemos, que é deixar de pedir a Deus a direção, que é deixar de pedir a Deus para Deus guiar a nossa vida. Então, a Bíblia diz aqui que Belém de Judá, Belém de Judá quer dizer casa de pão, né, lugar de bênção.
Mas a Bíblia vai dizer aqui que por um período, né, a Bíblia diz aqui que houve o que? Fome. Aquela terra, aquele lugar entrou em crise. Irmãos, e você sabe que crise, momentos difíceis, todos nós passamos. Se ainda você não passou, um dia você vai passar. Mas você não pode deixar de sair do lugar que Deus quer que você esteja. Você não pode sair da sua posição. E nós podemos perceber aqui que quando acontece esse momento difícil, esse momento de crise, o que ela vai fazer? Ela não vai pedir a direção, ela com seu marido toma a decisão de sair dali desesperado ali, não, aqui vamos morrer, aqui vai acontecer o mal, o momento não está bom, vamos para um lugar melhor, que aparentemente era melhor naquele momento. Pelos olhos, né, natural, era um lugar que estava indo bem, era um lugar que estava, né, tipo assim, estava prosperando, né, financeiramente falando, havia prosperidade ali, mas aquele lugar, pessoal, era um lugar que não agradava a Deus. Esse povo, né, isso aí vem lá de trás, alguns problemas, porque esse povo é gerado debaixo de maldição. Eles foram gerados através de quem? Da filha de Ló. A Bíblia diz que tiveram uma relação ali com seu pai, por achar que não haveria mais pessoas na terra, embriagaram seu pai, e ele naquela embriaguez, ele acabou se relacionando com as suas próprias filhas. E vem a gerar aqui dois povos, que é Moabe e Amon, os moanitas, né? Os amonitas e os moabitas. E a maldição está sobre esse povo. A maldição está ali naquele lugar. Por quê? Porque a Bíblia fala também que esse povo, eles adoravam vários deuses. Eles sacrificavam crianças, pegavam criança e apresentavam lá os deuses e queimavam as crianças vivas. Então Deus não se agradava de como esse povo se comportava. E não tinha como se agradar. Era uma coisa que, né, ia contra os princípios de Deus, né? E é justamente para onde essa mulher e seu marido, a sua família, eles vão parar. E a Bíblia diz que primeiro morre quem? Morre o marido, já é uma grande perda, né? É uma grande perda uma esposa, uma mulher perder quem? O marido. A esposa que perde o marido é uma coisa que entristece, é uma coisa que abate. Aí vai passar mais um tempo, depois que esse marido morre, vai passar mais um tempo, vai morrer um dos filhos. E vai passar mais um tempo, vai morrer o outro filho. Então, se a gente pegar pelo lado espiritual, a gente vai perceber que o quê? Que espiritualmente falando, ela só está perdendo. Só está perdendo. E com certeza, irmãos, eu falo isso aqui com certeza. Eu tenho certeza de que se ela ficasse ali, em Belém de Judá, essas coisas não teriam acontecido. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso por quê? Porque outras pessoas ficaram lá e não aconteceu nada. Outras pessoas ficaram lá e ela depois percebe isso e volta. A Bíblia diz que essas pessoas ficaram lá e elas foram alimentadas. Ou seja, Deus supriu suas necessidades. Porque elas permaneceram como? Na fé. Elas permaneceram com Deus. Permaneceram naquele problema, naquela dificuldade, mas elas permaneceram ali, ó, ficaram com Deus. Não abriram mão da sua fé. Irmãos, eu digo para você, esse ano é um ano de bênção para a igreja, é um ano de bênção para mim, para você, é um ano de bênção para cada pessoa que aqui está, mas você não pode abandonar sua fé. Você não pode sair do lugar que Deus colocou você. Você não pode deixar que os problemas venham te abalar a tal ponto de você retroceder na fé e daqui a pouco pensar assim, eu não vou mais para a igreja, eu vou dar um tempo de Deus. Irmãos, não faça isso, porque se você fizer isso, aquela chuva que Deus promete lá no livro de Oséias, que viria para abençoar o povo, não vai vir. E essa chuva pode ser uma chuva de bênção, eu creio que é uma chuva de bênção. Então eu tenho que estar na posição de Deus, eu tenho que estar dando continuidade na fé, eu tenho que prosseguir na fé, para Deus fazer o quê? Para Deus abençoar a minha vida, para Deus abençoar a minha casa, para Deus abençoar a minha família. Então podemos ver aqui que aquela atitude que ela tomou, ela era uma mulher de Deus? Era uma mulher de Deus. Esse homem era um homem de Deus, eu creio que eles eram de Deus, mas saíram da posição.
E quando nós saímos da posição, o que acontece, irmãos? O diabo, o inimigo, começa a encontrar brechas. O mal começa a ter força, começa a ganhar força. Então a gente percebe aqui que o mal foi começando a acontecer, foi começando a se expandir, e ela perdeu o controle. Ela não teve mais como reagir, e ela acabou se abatendo com os problemas, porque o problema, se a gente não consegue vencê-lo, se a gente não consegue resistir, ele acaba vencendo a gente, ele acaba minando a nossa fé. E ela foi se enfraquecendo, ela foi ficando triste, ela foi ficando abatida. Portanto, depois ela até fala, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma pessoa amarga de espírito, eu estou muito amarga, eu estou muito triste. E tem pessoas que estão vivendo essa tristeza hoje também. Há pessoas vivendo momentos delicados hoje também. Por quê? Porque não estão debaixo da vontade de Deus. Não estão obedecendo, estão fazendo a sua vontade, não estão buscando, não estão se preocupando com a vida espiritual, e tudo que é de ruim está vindo sobre a vida dela. Irmãos, nós temos problemas, todo mundo aqui tem problemas, nós temos a pastora, tem os pastores aí, mas a diferença, qual é? A diferença é que nós permanecemos firmes com Deus. E ainda que tenhamos problemas, mas Deus está sempre resolvendo o problema. Deus está sempre solucionando os nossos problemas, porque a nossa vida está na mão dele. Você pare para pensar se a situação aqui não é parecida com a situação lá de Isaac, que a Bíblia diz que era uma época de fome também, e Deus claramente falou para ele, Isaac, não vá para o Egito, fique aqui. Por que Deus falou isso? Porque lá no Egito também o povo era um povo corrompido, lá também havia coisas que não agradavam a Deus, e talvez até poupando, eu creio que poupando ali a vida espiritual de Isaac, Deus dá essa ordem para ele ficar. E o que ele faz? Ele fica. E por ele ficar, Deus vai estar fazendo o quê? Deus vai estar abençoando a sua vida. Por ele permanecer firme na fé, a Bíblia diz que todo lugar que eles abriam poços, lugar ruim, não era lugar bom, mas todo lugar que eles abriam os poços, dava água. Por permanecer na fé, tudo que Isaac fazia, abençoava. Isaac semeou numa terra, pessoal, dura, numa terra que não produzia nada, uma terra seca, mas a Bíblia diz que Isaac colheu 100 vezes mais além do normal, porque Isaac obedeceu a Deus, porque Isaac ficou na vontade de Deus. E quando nós permanecemos na vontade de Deus, ele abençoa a gente. Até aquilo que era para dar errado na nossa vida, passa a dar certo. Então esse ano vai dar certo? Com certeza. Esse ano vai ser um ano de vitória? Com certeza, eu creio nisso. Mas você tem que conseguir, você tem que prosseguir. Você não pode retroceder na caminhada, você não pode se desestimular, você não pode abandonar sua fé. Pelo contrário, cada dia desse ano eu vou me animar mais. Cada dia desse ano eu vou me fortalecer mais. Cada dia desse ano eu vou conhecer mais a Deus, porque todo dia eu estou conhecendo um pouco a mais de Deus. Todo dia eu estou me fortalecendo em Deus. E estou tendo experiência nova. Deus, ele dá experiência nova. Deus, ele sempre está me fortalecendo, está sempre mostrando algo novo na minha vida. Mas para isso eu tenho que permanecer com ele. Eu não posso abandonar a minha fé. Então a gente está aqui diante de uma situação de uma mulher que está num momento difícil. De uma mulher que está numa situação delicada, complicada, mas Deus vai mudar a vida dessa mulher. Amém, pessoal? Porque Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer ver ninguém perdido, Deus, na verdade, não quer ver ninguém sofrendo, Deus não quer ver ninguém no desespero, Deus está sempre esperando um passo nosso de fé para mudar a nossa vida. Deus está sempre esperando que a gente dê um passo de confiança para Ele abençoar aquilo que é nosso. A nossa casa, a nossa família, a nossa fonte de renda, a nossa saúde, tudo, irmãos. Então, quando ela sai do lugar, quando ela sai da casa de Belém de Judá, ela está deixando o lugar que Deus operava. Ela está saindo do lugar onde Deus se manifestava. E ela está fazendo uma troca, irmãos, que muito ruim, porque ela está saindo de um lugar abençoado para ir para um lugar onde Deus não queria se manifestar, não podia se manifestar, porque lá as pessoas não acreditavam em Deus. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela tem uma nora,
chamada Ruth. E Ruth, ela vai ter a sua vida transformada. Por quê, irmãos? Porque ela vai fazer uma confissão. Aqui no versículo de número 16, capítulo 1, 16. Ruth, capítulo 1, 16. Diz assim, ó, disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu. Ela, irmãos, na verdade o povo dela ela não era, né? Ela tinha nascido em outro lugar, ela era moabita, estava debaixo de maldição, mas através dessa palavra, irmãos, tudo muda em sua vida. Através dessa confissão, porque a Bíblia fala o quê? Que com o coração, está lá em Romanos 10, com o coração eu creio, e com a boca eu confesso. E ela faz aqui uma confissão. Olha, o seu povo é meu povo, e o seu Deus agora é meu Deus. Para onde você for, eu estou contigo. Irmãos, e Deus muda a história dessa mulher. Quando a gente abre o nosso coração para Deus, Ele muda a nossa história. Ele muda a nossa vida. Ele muda o nosso casamento. Ele muda nossos filhos. Mas para isso eu tenho que permanecer firme. E ela está firme. Então, a gente vê aqui um contraste, por quê? Porque ela, na verdade, era estrangeira. A Ruth é uma mulher estrangeira. Mas a partir daquele momento, mesmo a sogra não dando aqui um testemunho talvez muito positivo de fé, mas ela está crendo que o Deus da sogra era um Deus verdadeiro, era um Deus que respondia a oração, era um Deus que cuidava, e ela vai abrir o coração agora para realmente deixar os deuses dela, porque ela tinha os deuses dela, né? Era a tradição. Mas ela deixa aqueles deuses, ela deixa tudo que ela aprendeu com seu povo para agora seguir o Deus verdadeiro, para agora seguir o Todo-Poderoso. E sempre que nós abrimos mão, irmãos, daquilo que nós aprendemos, porque, irmãos, a gente vive num país que a vovó fala uma coisa, o avô fala uma coisa, aí o outro ensina um negócio, olha, bota uma arruda aqui atrás da orelha que vai espantar o mal, aí tem gente que você vê que anda com galho de arruda aqui atrás da orelha, aí o outro, olha, bota uma espada de São Jorge ali em cruz na porta que vai livrar o mal de entrar na sua casa, aí tem o outro que fala, bota um olho de boi num copo lá, uma semente lá, que aquilo vai afundar e vai mudar a sua casa, bota o carvão lá, mandinga, né? Cheio de tradições, cheio de coisas, mas isso não muda. Olha, não fica rodando em volta da casa às 6 horas, já ouviu isso? Não roda às 6 horas da tarde em volta da casa não, porque senão você vai atrair o caramunhão lá, o chifrudo. Ó, cuidado, não sei o que, se alguém chamar lá não responde não. Irmãos, então tem muita superstição, tem muita coisa. Mas, irmãos, nós aprendemos muita coisa, mas nós temos que abrir mão dessas coisas e se voltar para a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, Ele diz, aprendei de mim. Então, quando a gente aprende de Jesus, quem Ele é, o que Ele faz, irmãos, não tem como o diabo enganar mais a gente. Não tem como a gente não ir bem, não prosperar, não ser feliz. Não tem como a gente não ter sucesso na vida. Irmão, não estou dizendo que a gente não vai ter problema. Quem não tem problema? Problemas. Quem não tem dificuldade? Todos nós temos, todo mundo tem. Mas uma coisa é ter problemas com Deus, ter problemas com Jesus, e outra coisa é ter problemas sem Jesus. Eu prefiro ter problemas com Jesus do que aparentemente ter uma vida boa sem Ele. Porque com certeza, se eu tenho uma vida boa sem Ele, uma hora a coisa vai dar ruim. E a hora que der ruim, irmãos, eu não consigo me recuperar. Mas se eu tenho Jesus, se eu sirvo a Ele, se eu sou fiel a Ele, está ruim. Mas vai passar um tempo, aquilo vai ficar bom. Porque o barco em que Jesus está, ele não afunda. Amém, pessoal? Então, se Jesus está no nosso barco, nós não afundamos. Então, essa mulher está falando assim, a Ruth está falando assim, olha, eu quero o seu Deus. Eu vou abrir mão de tudo que eu aprendi para servir o seu Deus. Aonde você estiver, eu quero estar contigo. Irmãos, e Deus vai abençoar a vida dela. E Deus vai honrar a vida dessa mulher. Aí vai dizer mais aqui, no versículo de número 19. Então,
dando um pulinho santo aqui. Ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Irmãos, essa expressão dela aqui, nós estamos em uma época muito diferente da dela. Ela está na lei, ela está aqui no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós estamos na Nova. Então ela não tem uma visão clara. E ela está dizendo que foi Deus, mas na verdade não foi Deus que fez isso. Foi ela sair, foi o contrário, ela sair da posição, ela abandonar Deus, né? Ir para um lugar, ir para uma terra distante, para uma terra onde Deus não operava, que fez com que o mal viesse o quê? Prevalecer sobre a sua vida. Mas não foi Deus que fez aquilo. Eu já vi gente falando assim, olha, uma vez uma irmã, coitada, sem muito entendimento, aí falou assim, olha, irmão, eu orei para Deus colocar dentro do hospital. Olha, e ela ficou doente, ela caiu dentro do hospital. Eu falei assim, isso aí não foi Deus, Deus não ouve essa oração. Irmão, se Jesus vem para desfazer as obras do mal, se Jesus vem para fazer o bem, como que uma pessoa vai orar para outra cair doente para se converter lá no leito? Não. Se Deus quiser permitir a pessoa passar por isso, Deus vai fazendo o processo, mas aí é diferente. Eu não posso achar que Deus é mau, senão daqui a pouco eu tenho uma visão de que Deus é mau. Né? Tem até certo louvor, irmãos, alguns irmãos têm assim, uma visão um pouco, né, não é muito... Está lá no livro de Jó também, quando Jó diz, né, que Deus me deu e Deus tomou. Mas depois, quando a mulher fala assim, olha como que está a sua vida, amaldiçoa esse Deus e morre. O que Jó responde para a mulher? Mulher, fala-se como uma louca, de Deus não provém o mal, e sim o bem. Então tem um louvor que a gente canta aí, que Deus me deu, é até bonito, mas esse louvor não está batendo muito com a palavra, porque não foi Deus que fez nada daquilo na vida de Jó. Quem fez aquilo na vida de Jó foi quem? Foi o diabo. O diabo que tirou a prosperidade, o diabo que colocou a doença, o diabo que fez aquele estrago todo na vida de Jó. Deus só permitiu para mostrar para o diabo que Jó era o que? Reto, que Jó era íntegro, que Jó era um homem confiante, que confiava em Deus, fiel a Deus. Mas não foi Deus que fez aquilo ali, porque senão a gente fica com uma visão ruim de um pai. Um pai que está querendo ver o filho sofrendo. Um pai que está querendo ver o filho ali atormentado, né, na dificuldade. E não é verdade. Deus não quer isso. Por isso que Jesus veio. Jesus veio para desfazer essas coisas todas, para mostrar que ele, na verdade, o pai dele é bom. Amém, pessoal? Deus é maravilhoso. Deus é bom. Então aqui, nós podemos ver que é o problema do desviado, irmãos. Quando a Noemi volta para sua terra, porque aqui ela está voltando para a terra de onde ela saiu. Quando Noemi ela volta, todo mundo olha para Noemi e percebe o quê? Uma diferença na Noemi. Noemi estava desfigurada, semblante amargurado, creio que estava até magra, eu creio assim que ela deveria estar magra, abatida, com a cara entristecida, e todo mundo viu o quê? A diferença. Porque ela saiu abençoada dali. Mas quando ela volta, depois de 10 anos, pessoal, foram 10 anos de sofrimento na vida daquela mulher. Foram 10 anos de problemas, foram 10 anos de perdas, perdendo o que ela mais amava, o que ela mais gostava, o que mais estava ligado a ela, foi tirado dela. Imagine só a situação dessa mulher, irmãos. Imagina essa situação dessa esposa, dessa mãe, perde o marido e perde os filhos ali em 10 anos. Foi um baque tremendo. Irmãos, e se a gente parar para perceber, você já percebeu como que é a vida do desviado? Desviado ou afastado, tem gente que fala que tem diferença, desviado, eu não sei qual é a diferença, desviado, afastado, para mim é tudo a mesma coisa, né? Mas, deve ter alguma diferença, mas eu não sei explicar. Mas, quem está desviado e está afastado, acho que é a mesma coisa. E o que acontece, irmãos, é que quando a gente vê um desviado, pergunta para ele assim, como que está a sua vida?
Você conhece alguém que é desviado? Você conhece alguém que está afastado? Pergunta assim, como que está a sua vida? Irmão, se ele for humilde, é difícil. Geralmente ele vai falar o quê? Eu estou bem. Não, estou bem, a coisa tá boa para mim, né? Eu tô conseguindo as coisas, está tudo certo. Mas você olha para o semblante, para a vida da pessoa, e você vê que aquela pessoa não está bem. Mas ela não é humilde. Porque se ela fosse humilde, ela iria falar o quê? Olha, eu realmente, quando eu estava na presença de Deus, a minha vida era uma. Olha, quando eu estava na casa do Pai, quando eu estava com Deus, eu era feliz e não sabia. Eu tinha prosperidade e não sabia. Eu era uma pessoa que estava bem e não sabia. Mas agora eu só tenho problemas. Eu me sinto mal. Eu estou vazio. Eu estou me sentindo, né, eu estou cheio de problemas e não consigo resolver os problemas. Se a pessoa fosse humilde, ela iria falar isso. Porque, irmãos, não há uma pessoa que se afastou. A gente só vê assim, me afastei. Até às vezes, infelizmente, pastores, né, que acabam se afastando, irmãos. E você vê, estão pela rua e pedindo dinheiro. Estão pedindo esmola. Porque você não vê uma pessoa que se afastou de Deus viver bem. Até mesmo porque Jesus fala o quê? Que são 7 demônios que vêm sobre a vida dela. Então o estado dela passa a ser pior do que o anterior. Porque se eu estou no mundo, me converto, demônios são tirados da minha vida, ainda que eu não perceba. Irmãos, eu não manifestei na igreja quando eu cheguei. Mas eu sentia coisas diferentes no meu corpo. Eu sentia minha mão suar quando o pastor orava. Eu sentia um calor. Eu sentia uma mão, às vezes, passando na minha cabeça quando o pastor orava. Queimando. E os demônios foram embora, irmão. O fogo de Deus queimou todos eles. E graças a Deus, Jesus me libertou. Mas tem pessoas que manifestam. E não tem diferença nenhuma, porque tem pessoas que não manifestam, mas tem demônio. E tem pessoas que manifestam, mas tem demônio também. Então, isso aí não quer dizer nada. O importante é a pessoa o quê? Abrir o coração, receber a palavra de Deus, para ela alcançar o quê? A sua libertação. E a sua salvação. Porque vem a libertação, depois vem a salvação. Então, a gente está vendo aqui que é uma mulher que está passando por um momento difícil. Ela está com o semblante caído, ela está amargurada, ela está desestimulada. E que Deus, e está até culpando Deus, está dizendo que é Deus que fez aquilo ali, mas não foi Deus, foi a atitude errada dela, foi a escolha errada que ela tomou. Irmão, se nós tomarmos escolhas erradas, se nós fizermos escolhas erradas, nós vamos pagar um preço caro. Vamos colher em prol daquilo. Deus perdoa? Sim. Você vê que foram 10 anos que a Bíblia diz aqui. Deus abençoou a vida dela depois? Abençoou a vida dela, mas ela passou por momentos difíceis. Então, irmão, se eu não quero provar de coisas ruins na minha vida, se eu não quero provar de desgraça na minha vida, o que eu faço? Permaneço na presença de Deus. Permaneço com Ele, com o Pai. Ainda que o mundo esteja sendo virado de cabeça para baixo, mas eu permaneço com Ele. Eu não abro mão dEle. Eu faço como aquele profeta que diz que ainda que a figueira minta, né? Abacuque. Na oração dele, ele está dizendo lá, que ele não vai abandonar Deus, que ele não vai deixar Deus, ainda que a vaca não dê lá a cria lá, ainda que seja tudo estéril, mas ele fala assim, mas todavia a minha fé está no Senhor, está em Deus. E a gente não pode ser diferente, irmãos. Irmãos, o mesmo Deus dela é o mesmo Deus nosso. O mesmo Deus que operou lá, vai operar hoje aqui também. E vai operar sempre que a gente buscar Ele. Sempre que eu me curvar a Ele, sempre que eu abrir meu coração para Ele, Ele vai me abençoar, irmão. Ele vai abrir portas. Ele diz que Ele abre porta onde não tem porta. E fecha também, se Ele quiser fechar em algumas áreas para a gente, Ele fecha também. Dependendo da situação. Para cuidar da gente, para nos dar o melhor. Então, a gente não pode desistir. Não desista. Esse é o ano da sua bênção. É o ano de prosseguir, é o ano de conhecer, de prosseguir, de continuar a caminhada, para que a chuva de Deus caia sobre a nossa vida. Para que a chuva de Deus caia na sua casa, abençoando o seu marido. Meu marido não é da igreja, mas essa chuva pode alcançar ele.
Ah, meu filho está com problemas, está aí perdido, mas se essa chuva vier sobre a vida dele, você crendo, o seu filho vai ser uma pessoa transformada, vai ser mudado. Mas é necessário crer, é necessário confiar na palavra dele. Aí vai dizer aqui assim no versículo de número 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Deitosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por quê? Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então você percebe aqui que ela volta, e ela volta numa época que está o quê? Tudo dando certo. Ela fugiu do problema. Ela tentou fugir daquela situação difícil. Irmãos, problemas não é para a gente fugir deles. Problemas nós temos que enfrentar. Davi, uma certa vez, ele disse, Salmos capítulo 18, persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei antes de os ter consumido e de ter colocados debaixo dos meus pés. Então Davi, homem de guerra, homem de Deus, homem de fé, ele diz que ele não retrocedia diante dos inimigos e que você também não vem retroceder diante dos problemas. Porque com certeza, irmãos, não é Deus que coloca problemas. Deus às vezes deixa a gente passar uma prova. Mas quem coloca problemas para bater a pessoa, nesse caso igual da Noemi, é o diabo mesmo. É o diabo que vem para matar, o diabo que vem para destruir, é o diabo que vem para acabar com o casamento. Vocês viram a notícia que tá rodando aí pela internet, pessoal? Dessa família, o rapaz descobriu uma traição, e aí de matar a mulher, não era para matar ninguém, mas ele mata os filhos. Você imagine a situação dessa mulher. E ele se mata também, mas aí ele fala assim, tipo assim, ele deve ter colocado isso no coração, eu vou fazer ela sofrer, ela nunca mais vai esquecer de mim. Nunca mais. Porque tirou aquilo que ela mais amava, né, seus filhos, né? Mas você vê a situação. Aí você para pensar, irmãos, quem fez isso? Foi Deus? O diabo, irmãos. Cabeça doente, como fala lá em Isaías. A pessoa, se ela não estiver com Deus, pessoal, a mente dela vai estar doente. Se o Espírito Santo não estiver dentro dela, ela vai ser uma pessoa enferma. E uma pessoa com a cabeça doente, uma pessoa que está enferma espiritualmente falando, ela só vai fazer besteira. E é o que a gente está vendo hoje, irmãos. A terra está doente. A terra está enferma. Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo de buscar Deus. As pessoas estão esquecendo de usar sua fé no Todo-Poderoso, de entregar sua vida para Jesus, de se render a Ele. Então as pessoas estão com o coração duro, estão com o coração fechado, e o diabo está se aproveitando dessa situação e está fazendo com que as pessoas tomem decisões erradas, atitudes erradas. Então a gente vê uma situação muito triste, não justifica, né, pessoal? Um erro não justifica outro erro. Mas a gente está vendo ali que foi uma família destruída. E você vê que ali os filhos, né, tinham tudo pela frente. Aí a esposa com tudo pela frente para ser feliz, o marido, e o diabo praticamente acabou com todo mundo de uma vez só. Com uma cajadada, ele atingiu 3 pessoas da família. Olha como que o diabo é. Olha como que o diabo age. Então nós temos que estar, irmãos, com o nosso coração aberto, no lugar certo. Esse ano, irmãos, se dedique mais a Deus. Esse ano, busque mais a presença dEle. Esse ano, se fortaleça mais em Deus, irmão. Não haja sem pedir direção, não haja sem buscar, não haja por impulso. Ainda que não esteja do jeito que você gostaria. Ainda que a sua vida não esteja da maneira que te agrada. Mas, irmãos, se volte para Ele. Porque em Deus eu tenho todas as coisas. Em Jesus eu tenho tudo. E fora dEle eu não tenho nada, irmãos. Então não troque a bênção de Deus por um prato de lentilha. Não troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo.
Então o diabo ele tem levado as pessoas a se perderem, porque ele tem atraído as pessoas, ele tem enganado as pessoas, colocando problemas. Aí a gente vê pessoas que têm problema e ela acha que a situação dela vai ser resolvida partindo para a cachaça, partindo para o álcool. Outras vão achar que para resolver o seu problema vai ser ali um outro tipo de droga. O outro, para resolver o problema, como esse moço, esse rapaz, vai matar a esposa, vai matar as crianças e se matar também. Então, irmãos, a gente está vendo que está uma bagunça, espiritualmente falando. As coisas ruins estão crescendo, estão prevalecendo, porque o ser humano está se afastando de Deus. Algumas pessoas têm se afastado de Deus. E por se afastar de Deus, a iniquidade está crescendo. E por se afastar de Deus, o diabo tem cercado a pessoa, tem minado a pessoa e tem levado ela a fazer aquilo que não é bom, que não agrada a Deus e que não é bom para ela. Então, irmãos, só uma forma de furar os cercos do diabo. É com Jesus, é com Deus. Quando o diabo cerca a minha vida, ele pode até cercar, que isso aí ele pode fazer, mas o cerco dele não vai dar em nada. O profeta Eliseu, quando cercaram ele lá, o moço dele tremendo lá, o que vai ser de nós? O que faremos? Fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abre os olhos para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos, ele faz uma oração, né? Quando Deus abre os olhos do moço, aí aquele rapaz vê um exército de Deus cercando ali, anjos cercando. A solução. O profeta estava tranquilo, amém, pessoal? Quero dizer para você nessa noite, fique tranquilo, porque Deus é contigo. Fique tranquilo, porque Deus está no controle. Deus está no seu casamento. Deus ele vai operar na vida do seu filho. Deus ele vai abrir uma porta de emprego para você, vai prosperar a sua vida financeira. Pode acreditar nisso. E vai ser nesse ano. Esse é o ano da nossa bênção. Esse é o ano que nós vamos conhecer mais a Deus e buscar mais. Vamos prosseguir com Ele, porque é uma grande chuva, irmãos. E se você tem ouvidos espirituais, você vai ouvir o barulho dessa chuva. Ainda agora que é uma chuva forte, uma barulheira. Então, irmãos, espiritualmente falando, Deus também está derramando nessa noite uma chuva de bênçãos aqui neste lugar. Eu posso, pelos olhos da fé, eu posso ouvir esse barulho nessa noite. Eu posso tomar posse disso, eu posso crer nisso, porque a palavra dele é fiel. E ele não mente. Então toma posse, irmãos. Deus mudou a vida de Noemi. E Deus mudou a vida de Ruth. Deus deu um casamento abençoado para Ruth. Mas tudo porque ela ousou a crer no mesmo Deus de Noemi. Então uma não cria, passou a crer, passou a prosseguir. E a outra que cria, não prosseguiu, passou 10 anos de sofrimento, mas voltou novamente. Tem que voltar, irmãos. Eu não sei qual é a sua condição, eu não sei como que você está espiritualmente falando, mas eu digo para você, é hora de voltar. É hora de voltar. Não deixe o diabo te enganar. É hora de voltar. Porque lá fora não há nada para gente. Lá fora não há nada para você. Porque aqui é casa de pão. Aqui tem alimento. Aqui tem coisa boa. Aqui tem resposta de Deus. Tem providência de Deus. Aqui o impossível se torna possível porque o nosso Deus, ele faz essas coisas. Então eu convido você nesta noite, você que está com um problema de repente financeiro, você que está com um problema de repente de saúde, está com uma doença, você que de repente está com um problema familiar, está com problema no casamento, gostaria que você se colocasse de pé. Daqui a pouco